Evangelho de nosso Senhor Jesus, escrito pelo evangelista e apóstolo Mateus. As crianças, os pais que estiverem com as crianças, por favor, conduza até a salinha. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Evangelho escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 10, versículo 14. Meus amados irmãos, servos de Deus, eu gostaria de saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Estou agradecido a Deus por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus, manifestar a minha gratidão por Deus ter me trazido em paz, em segurança. Ontem à noite eu estava próximo à divisa do Pará com o Amazonas. Chegamos hoje pela manhã, Deus nos trouxe em paz, em segurança. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Samuel, juntamente com a sua mundigna e honrosa esposa. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Quero ser grato a Deus pela vida do coordenador de mocidade, o Eric. Obrigado pelo convite. Na pessoa do Eric, Deus abençoe a todos os líderes, servos de Deus, todos os obreiros, a dupla, Amanda e Marcelo. Deus abençoe. Deus continue preservando vocês, guardando para a glória dos céus. Meus amados, eu tenho um filho de 3 anos, se chama Gael Santiago, e tenho a minha esposa, a irmã Ellen Rosa, inclusive cantou aqui, eu acho que o mês passado, esteve aqui o mês passado. Eu e a Ellen somos recém-casados. Nós fizemos agora dia 3 de julho, nós fizemos 15 anos de casados. Só quem é casado aí, levante a mão. Levante a mão, parece que está arrependida. Parece que tem uns encalhados aqui, pastor Samuel. Acho que eu vou profetizar noivado aqui, casamento. Eu descobri recentemente que o jovem cristão, ele não fica encalhado. Aí você diz, fica como, pastor? Ancorado em Cristo. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês. Antes de Deus trazer Eva para os braços de Adão, Adão primeiro desenvolveu um relacionamento com Deus. Se você tiver um bom relacionamento com Deus, é provável que aquilo que é seu, Deus vai trazer para os seus braços. Vale um amém? Mateus capítulo 10, versículo 14. Eu lembrei ainda, quero honrar aqui um casal. Os meus tios, eles congregam aqui, pastor Samuel. Os meus tios por parte do meu pai. Está ali o meu tio Josimar e a esposa dele, casal de Deus, que eu amo, e são meus intercessores. Nesta caminhada Deus me deu muitos intercessores, muitas mães, muitos pais. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Amém? Amanda, você me empresta o seu tecladista? Pode ser? Você já está aí? Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade,
sacudam o pó dos vossos pés. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. E você diz amém. Sentai-vos, por favor. Me dá só mais um. Onde é que está o técnico de som? Sonoplastia. Sonoplastia. Dá só um pouquinho de volume aqui nesses retornos, por favor. Como seres humanos, todos nós temos uma necessidade básica, a necessidade de pertencimento. Queremos ser aceitos, valorizados, vistos, queremos pertencer a um grupo. Esta necessidade é uma necessidade que vem desde os tempos mais antigos, mais remotos, desde os primórdios. Mas, observando a Bíblia, percebemos que os seres humanos rejeitam e são rejeitados. A rejeição, ela é um sentimento que temos a dificuldade de lidar. Às vezes, pessoas nos rejeitam de forma direta, proporcional, e às vezes de forma indireta alguém está nos rejeitando. Às vezes um olhar, um aperto de mão. Eu vejo algumas pessoas que vão saudar alguém e sauda com a mão, mas o rosto está virado para um outro lugar. Isto gera um sentimento de rejeição. A rejeição, ela está enraizada desde a gestação. Desde a gestação, o feto ele pode absorver o que a mãe está vivendo. Se essa mãe está vivendo uma gestação que ela projetou, que ela planejou, que ela quis, esse feto vai se sentir acolhido, nutrido, amado. Mas, de repente, seja uma gestação indesejável, ou de repente no processo da gestação, essa mãe é traída pelo marido. De repente ela pode sofrer algum estresse, e esse estresse aumentando o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, atravessa a placenta, alcançando o feto. E ele vai nascer, e no seu subconsciente, ele vai ter algumas dificuldades na sua vida adulta. Quando criança, às vezes a criança, ela perde um dos pais, por separação, perde o pai, ou perde a mãe, ou então, que é o meu caso, o pai morre no processo da adolescência, e você vai perceber que as coisas mudarão no ambiente em que você está. Daí começa a nascer as sementes de rejeição. As sementes de rejeição são armas poderosas que Satanás usa contra os seres humanos. Ele começa a lançar pequenas sementes. Essas sementes irão se aprofundar, se arraizar na nossa alma, causando com que eu e você venhamos ter um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de inferioridade, um sentimento de isolamento. Alguns têm medo de novos relacionamentos, de novas oportunidades, têm medo de confiar em alguém, de se entregar numa amizade, porque foi traído por um amigo, foi traído num relacionamento. Essas situações, elas permeiam a nossa vida desde a nossa infância até a vida adulta. Isaías, o profeta messiânico, ele chegou a profetizar que Jesus passaria pelo processo da rejeição. Isaías, no capítulo 53, ele diz: ele, um homem de dores, experimentado no trabalho, rejeitado. Como pode alguém como Jesus ser rejeitado? Porque quando alguém rejeita a mim, eu penso, é porque eu tenho defeitos, é porque eu tenho falhas, é porque eu não sou merecedor. E esses sentimentos começam a permear a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos. Mas Jesus, o Filho de Deus, a perfeição de Deus,
Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado por aqueles que deveriam apoiá-lo, os líderes religiosos da época. Jesus foi rejeitado no momento de maior dor pelos seus próprios discípulos. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Jesus, ele sofreu a rejeição de perto. E Jesus poderia muito bem ficar amargo, carregar angústias no seu coração. Jesus poderia muito bem rejeitar as pessoas, mas de maneira maravilhosa, a Bíblia diz: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Na cruz, Jesus abre os braços, melhor dizendo, na cruz, Jesus ergue a sua voz, e ele diz assim: Pai, perdoa-os. Jesus, ele teve uma habilidade muito grande para lidar com a rejeição, pois ele não se prende ao pensamento alheio, ele não se prende ao pensamento das pessoas. Ele sabe quem é, ele sabe qual é o seu propósito, e ele sabe que se ele se embaraçasse com a rejeição, ele não alcançaria o propósito do Pai. Para alcançar o propósito do Pai, ele precisa deixar todo o sentimento de rejeição para trás, porque ele sabe quem ele é no Pai. Ele sabe que ele é o Filho, ele sabe que é amado, ele sabe que veio com um propósito. No capítulo 6 de Lucas, no verso 12 está escrito: e passando a noite em oração ao Pai, quando já era dia, Jesus chamou a si os seus discípulos, e da multidão dos seus discípulos, Jesus escolheu 12. Jesus chamou, Jesus escolheu, Jesus capacitou. Está escrito no capítulo 10, no verso 1 de Mateus, que Jesus deu a eles poder e autoridade. Então Jesus chama, escolhe, capacita e envia. Quando Jesus envia, Jesus teve o cuidado de instruir os discípulos. Jesus sabia que se o mestre passou por rejeição, os discípulos também passariam pela rejeição. Então Jesus começa a instruí-los: quando vocês chegarem numa cidade para cumprir o propósito de Deus, eu quero que vocês guardem as minhas palavras. Se nessa cidade vocês não forem ouvidos, não forem recebidos, valorizados, acolhidos, se não houver alguém para abraçá-los, para recebê-los, eu quero que vocês sacudam o pó dos vossos pés. Quando Jesus diz aos discípulos para sacudir o pó, Jesus não está tratando somente de um ato físico. Jesus está tratando de um ato de cura emocional e espiritual. Jesus está tratando a respeito de uma libertação. O que Jesus está dizendo é que eles não podem de maneira nenhuma se prender às feridas, às mágoas, os desapontos, os fracassos dessa missão. Se eles levarem consigo o amargo, a dor, o fracasso, eles não irão muito longe. Então, para prosseguir, é preciso se libertar desse sentimento, é preciso abrir mão desse sentimento, é preciso deixar para trás esse sentimento. Jesus está dizendo: sacuda o pó dos pés. O acúmulo do pó, o acúmulo de pó, esse pó que se acumula no nosso coração, esse pó que se acumula na nossa vida, simboliza traumas, sequelas, angústias, feridas, decepções, traição, simboliza uma vida de fracasso. Para rompermos, precisamos abrir mão e sacudir o pó das frustrações. Por quê, pastor?
porque assim a gente arranca dos nossos ombros esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa que nos leva a pensar que o defeito está em nós, não que somos perfeitos, não que nós somos uma personalidade da perfeição, não é isso. Mas às vezes o colega te rejeita e você vai perder a sua identidade porque você quer ser aceito. Às vezes o seu patrão lhe rejeita, lhe ignora. Você abre mão dos seus valores na tentativa de alcançar valor. E Jesus está ensinando os discípulos: vocês carregam algo extraordinário. Os valores que eu estou dando a vocês são riquezas eternas. Mas haverá pessoas que irão rejeitar o mensageiro e a mensagem. Quantos de nós carregamos o pó da frustração desde a infância? Alguém que foi abusado sexualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, palavras que você se sentiu rejeitado. E até hoje você não consegue abrir mão e sacudir o pó dos seus pés. Mas Jesus está dizendo: sacudir o pó é uma forma consciente de dizer: eu não vou levar isso comigo. Isso não me pertence. Isso não é meu. Levante os levante os braços aos céus. Essa é a noite que Deus nos dá graça para romper os embaraços, as correntes que nos prende ao passado. É tempo de esquecer o que para trás ficou, porque para frente está o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso objetivo. Erga a tua cabeça e não pare porque alguém te rejeitou. Uma das maiores dores foi a dor que José sentiu. Essa dor da rejeição é uma dor que não deixa cicatrizes visíveis, mas marca a nossa alma. José passou por uma das maiores dores da existência humana. Qual, pastor? Rejeitado pelos próprios irmãos. Davi, ele sentiu de perto a rejeição. No Salmo 27, no verso 10, ele diz assim: ainda que meu pai e a minha mãe me rejeite, o Senhor me acolherá. Você sabe o que Davi está expressando aqui? Davi está expressando que nós não devemos nos enxergar pela ótica dos homens. Nós devemos nos olhar e nos enxergar pela ótica do Pai. Por quê, pastor? Porque Jesus foi rejeitado para que eu e você fôssemos aceitos. Jesus suportou todo esse processo de rejeição. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos saber que somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por bom preço. Jesus suportou essa rejeição para que eu e você soubesse que ainda que a mãe esquecesse do filho que mama, andau e cavas. Levante as mãos aos céus aqui agora. Eu senti que o meu retorno sumiu. Dá mais um pouquinho, porque eu estou muito cansado. Levante o volume do retorno. Levante as mãos aos céus aqui agora. Ainda que a mãe esquecesse do filho que ama, eu, o Senhor teu Deus, não esquecerei de ti. Nós fomos enxertados em Cristo. A nossa base, o nosso alicerce é Cristo.
e o fundamento do prédio decide o que ele será. Jeová está dizendo: você não precisa perder sua identidade e se humilhar para que aquele ex, para que aquela moça te aceite. Você é alguém em Cristo Jesus. Em Cristo você é valorizado, tem valor. A graça de Deus te alcança. Não deixe que o mundo disturbe a tua imagem, a tua identidade. Saiba quem tu és no Senhor. Deixa eu falar um negócio aqui. É meio difícil falar, mas eu vou tentar. Você sabia que numa casa que tem muitos filhos, às vezes o pai rejeita de forma indireta, porque às vezes ele prefere mais um do que o outro. Foi o que aconteceu com Jacó e Esaú. Ou melhor, isso mesmo, Jacó era o queridinho da mamãe, Esaú o queridinho do papai. Não é assim? Sabe lá Deus como eram os sentimentos de Jacó. Por quê, pastor? Porque Jacó sentia aquela rejeição dentro do ambiente, e Esaú sentia aquela rejeição por parte da mãe. Às vezes não é o que somos, mas é a incapacidade das pessoas de ver o nosso valor. Há uma unção de libertação, de cura aqui agora. Zedegeu e canto convulsaui, lebrovusa cantou negemenegevaui. Jesus vai sarar feridas esta noite aqui. E nós iremos aprender a como lidar com esse sentimento que tão de perto nos rodeia. Você sabia que a rejeição leva à morte? Por quê, pastor? Porque pessoas que são rejeitadas, às vezes ela tem uma tendência a querer ser perfeita, na tentativa de ser aceita. E na tentativa de ser aceita, ela quer fazer tudo perfeito, que dá um nomezinho agora. Como é que é o nome de quando a pessoa quer ser muito perfeita? Isso mesmo. Então isso vai consumindo ela, vai arrancando as suas forças, porque ela quer fazer tudo perfeito para que alguém possa ver. E às vezes isso acontece muito nos casais. A mulher faz de tudo para ser enxergada e valorizada. Ela faz tudo perfeito. O marido chega e não consegue ver o valor do seu esforço. Então, eu quero só falar de mais um texto para encerrarmos. Não existe distância que possa impedir Jesus de alcançar o homem. Jesus atravessou o mar da Galileia em direção à cidade de Gadara. Eu e você jamais iríamos comprar uma passagem para ir a Gadara, pois Gadara não era atraente. Mas Jesus, ele decide ir a Gadara, e quando os seus pés tocam o solo da praia de Gadara, o ambiente é mudado e automaticamente impactado. Dos sepulcros vem um homem rejeitado pela família, pelos amigos, pela sociedade. Um homem que havia alcançado o maior nível de escravidão. Ele perdeu o controle da sua mente. Esse homem vem correndo e se lança aos pés de Jesus, e diz a Bíblia que ele adora. Quando ele adora, os demônios se manifestam. E Jesus repreende aquela legião de demônios, dando àquela legião a oportunidade de sair daquele homem e entrar numa manada de porcos. Os porcos se precipitam, caem no despenhadeiro, morre afogado no mar. Aqueles que cuidavam dos porcos
corre para a cidade, para as vilas e os vilarejos, e começa a anunciar o que aconteceu. Uma multidão se mobiliza e vem ao encontro de Jesus na praia. Quando a multidão está se aproximando, a multidão vê, o texto diz que a multidão viu o que, pastor? O homem que era tido como louco, sentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus fez uma obra social, Jesus fez uma obra espiritual, Jesus fez uma obra de reintegração familiar, e Jesus fez uma obra de emocional na vida deste homem. Ele está sentado em perfeito juízo, ele recobrou o bom senso, está sentado aos pés de Jesus, ao invés da multidão glorificar a Deus, ao invés da multidão celebrar a Deus por aquilo que Jesus acabou de fazer, o texto diz que o povo começou a dizer: Jesus, saia da nossa. Em uma só voz, olhe para mim, eu estou falando de uma rejeição em massa. Em uma só voz, toda aquela gente começa a dizer: sai da nossa cidade, do nosso território, do nosso país, aqui nós não queremos você. Porque eles estão rejeitando a Jesus. Se Jesus acabou de fazer uma libertação sem precedente naquele lugar, eles estavam rejeitando a Jesus, porque eles não tinham a capacidade de reconhecer quem era que estava ali. Ah, se Jesus fosse eu teria me jogado naquele abismo. Ah, se Jesus fosse um de nós, até hoje nós estávamos em uma terapia. Mas sabe o que Jesus fez? Ele disse: vamos. Entraram no barco, passaram para o outro lado. Eu imagino aquela gente de boca aberta, admirado, ao ver que ele não tenta convencê-los que ele é o Filho de Deus. Jesus não gasta energia tentando convencer que o que Jesus fez na vida do homem endemoniado é só o começo do que ele é capaz de fazer. Jesus não baixa a sua guarda e tenta ser aceito por aquela gente. Sabe por quê? Porque haverá pessoas que, independentemente dos teus dons, dos teus talentos, das suas habilidades, do seu QI, da sua capacidade, eles não irão te valorizar. Não é você que não tem valor, é eles que não conseguem ter a capacidade de prestigiar os teus dons, os teus talentos, as tuas habilidades. Talavacel e candalavacel, e levante as mãos aqui na casa agora. Jesus está me dizendo: levanta a tua cabeça, porque a missão não parou, o propósito não parou. O que Deus tem contigo não é o fim. Deus tem muita coisa ainda para fazer. Candavacel, endelvuvacequel. Essa é a noite de nós entendermos que precisamos prosseguir, que precisamos avançar. Esqueça as águas passadas, Deus tem envio novo. Pensa num sentimento. Você entra numa sala, se ninguém te olhar, se você tiver feridas de rejeição, se ninguém te ver, você vai pensar: estão me rejeitando. Não é que eles estão me rejeitando, é porque nós temos raízes de rejeição. E Jesus, pastor? Jesus entra do barco, atravessa o mar da Galileia, de Tiberíades, para o outro lado. Quando ele chega lá, uma grande multidão o recebe. Não fique aonde você não é bem-vinda.
Não fique aonde você não é bem-vindo. Não insista com essa amizade que te trai. Não insiste com esse rapaz que diz que é teu namorado, mas ele não merece tua confiança. Não queira ser aceito na sala de faculdade para você ter uma turminha. Não, você tem valor em Cristo, e alguém verá esse potencial. Alguém verá teus dons, alguém verá teus talentos, alguém saberá quem é você. Quantos homens de Deus pararam de fazer a obra porque foram rejeitados? Quantas moças pararam de cantar na igreja porque quando estava cantando aqui, alguém sendo usado pelo Satanás deu um sorrisinho. Satanás usa pessoas para lançar essas sementes malditas. Você imagina eu estar pregando aqui e alguém dar um sorrisinho e começar a tititi? Eu vou pensar o quê? Quem tem raízes na hora pensa: está falando mal, desentoiei, não estou no tom. Mas Jesus está dizendo assim: sacuda o pó dos pés. Por quê? Porque sacudindo o pó, você vai estar livre. Levante as mãos assim. Se livre dessas cargas. Se livre desses fardos agora. Se livre dessas cargas. Não leve o pó do passado para o teu futuro. Não leve. Não leve o pó do passado para o teu futuro. Não leve. Você vai muito longe em Deus. Você vai alcançar. Ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem Atos 2 para você pregar. Ainda tem Samaria para você pregar. Ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na tua casa, na tua vida, no teu vestibular, na tua faculdade. Essa é a noite de se erguer. Se erga. Ficamos em pés, por favor. Pegue na mão de alguém, por favor. Atravesse os corredores. Nós iremos sacudir o pó agora. Vamos lá, no 3. Levante a mão dele ao céu assim um pouco. Eu conto 1. Essas feridas não mais tirarão a tua paz. Eu conto 2. Todo o teu passado de derrota e fracasso não seguirá você para o teu futuro. Eu conto 2 e 75. O novo tempo de Deus está chegando para a tua vida. Novos horizontes, novas portas, novas amizades, novos relacionamentos. O novo tempo está chegando diante de ti. O céu vai descortinar. Shavai celebrar, Shandakau, Evo, Shandoi, Keminas, Alaval, Ekandaras. Essa é a noite de romper com as correntes que nos aprisionam, com as feridas que estão na nossa alma. Essa é a noite de dizer: eu não levarei mais essa culpa. Xené, Xavavá, Elebrou, Ebabá, Sebidica. É agora, Jeová. Brabrabash, Urabacante, Comundas. Agora eu conto 3, sacode o pó. Corre para o altar, corre para o altar, corre para o altar, corre. Deus vai curar esta noite sentimento de baixa autoestima, de inferioridade, de angústia, de depressão. Toda raiz de angústia vai ser arrancada agora. Vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Vem para o altar, eu
quero convidar você para vir para o altar. Vem para o altar.